Ensaiava isso, né? Foi do coração isso? Não, pelo amor de Deus, né? Não foi nem substancial. Estou muito bom, gente. Obrigada pelo carinho. Eu seja louvado. Vamos orar? Senhor, nós somos imensamente gratos pela sua presença em nós, por meio de Cristo. Obrigada pela sua presença aqui em nosso meio também, quando podemos nos unir em torno da sua palavra, que não é aquilo que contém a verdade, mas é a verdade. E nós nos achegamos à sua palavra agora, Deus, como gente desesperadamente necessitada por direção. Não somos nada sem o Senhor. A sua palavra é a lâmpada para os nossos pés. Nós somos pura fome e sede pelo Senhor. Nós somos aqueles cujo interior é um vazio do tamanho do Senhor. E somos gratos porque o Senhor, por pura misericórdia, veio nos preencher. Mas ainda estamos aqui num mundo caído, estamos aqui numa realidade quebrada, temos inconsistências no nosso coração, ainda que um coração regenerado, selado pelo seu Santo Espírito. Temos tensões, Deus, conflitos. E agora nós encerramos esse tempo dessa conferência, clamando para que o Senhor fale conosco de uma forma que traga vida em abundância, porque assim é o jeito que o Senhor fala, traz vida e vida em abundância. Então, fala conosco, Deus. Não permita que de mim saia nada que venha desonrar o seu santo nome, que venha envergonhar o Senhor, que venha confundir o seu povo. Então, que seja feita a sua vontade, Deus, e que a gente experimente, à medida que a gente aplica aquilo que está escrito, que a gente experimente aqui na terra a vivência de entrar em contato com postos avançados do seu reino, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, foi-me passada a tarefa de falar sobre sexualidade redimida em uma cultura ególatra. Temos slides aí? Temos. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, em Êxodo 3. Leremos dos versículos 10 ao 14. E vou ler na NVI, tá bom? Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Você lembra esse contexto aqui? Êxodo 3, você sabe muito bem que esse que está recebendo essa direção de Deus é Moisés, aqui com seus 80 anos de idade. Garoto que cresceu, nasceu jurado de morte, foi protegido, crescidinho lá no Egito, andando nos corredores lá de Faraó, lá pelas tantas aos 40, vai lá visitar os seus, erra a mão, mata um soldado, no outro dia é confrontado por 2 hebreus, é isso? E aí, quando confrontado sobre o crime que ele cometeu no dia anterior, por medo ele vaza, foge. Aí o texto dá um salto e a gente chega aqui em Êxodo 3, quando essa história que está se desenrolando. Então Moisés aqui não tem mais 40,
Moisés aqui tem 80. E esse Moisés, então, aqui agora, num belo dia, vai lá para o deserto, vai lá para uma região, levar o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian. E leva, e lá acontece aquele fenômeno. Até então parecia ser mais um fenômeno em que, olha, está pegando fogo num arbusto. Só que dessa vez o fogo não queima. Então esse Moisés agora fica curioso, chega perto e ouve isso. Moisés, Moisés, tire as sandálias dos pés, porque a terra em que você está é terra santa. E aí então essa história vai desenrolando até que chega no versículo 10, em que Moisés, depois de ter tido essa primeira conversa com Deus, sem saber do que se tratava, esse próprio Deus fala para ele no meio da sarça: eu sou o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então tira as suas sandálias, porque você está pisando em terra santa. Moisés, quando ouviu isto, a Bíblia fala que ele teve medo, por isso ele cobriu o rosto, certo? Quando chega o versículo 10, então, depois de Deus ter apresentado para Moisés o que ele estava fazendo, ele tinha visto o sofrimento do povo dele, de Deus, no Egito, e que era chegado agora, chegado um tempo em que já deu, basta. O povo está sofrendo horrores e chega, sei de onde está vindo o sofrimento, sei quem está causando, sei que está insuportável, intragável, e chegou a hora de mudar essa história. Então, Moisés está ouvindo tudo isso, então se coloca no lugar, é como se Deus tivesse tocado na ferida. Ficou um passado lá de uma fuga, não é verdade? Deixou o passado para trás e agora o próprio Deus aparece décadas depois e toca no assunto. Como se fosse uma tampa de uma ferida que é arrancada, quando você menos imagina. Agora, então, Moisés está ouvindo isso, que Deus está dizendo: então, eu vou cumprir aquilo que eu prometi e vou agora salvar o meu povo. Então, eu não sei, a Bíblia não diz, mas acho eu que se Moisés estivesse ouvindo até ali, ele provavelmente estaria assim: amém. Até que chega o versículo 10 e muda a vida do homem. Então existem situações na vida que parece que são situações semelhantes a essa aqui. Onde lá pelas tantas você ouve um texto da Bíblia, um texto nas Escrituras. E sua vida começa a ser antes e depois disso. Pelo jeito, isso aqui foi o que aconteceu. Porque, seguindo tudo isso, chega o versículo 10 e diz isso: vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Você concorda que até aqui Moisés era um? Depois disso, a vida do homem não tem mais como ser a mesma. Porque não é assim: vá, pois agora fazer seu pé de milho. Vá, pois agora se preparar. Vá, pois agora para onde? Eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Que faraó? 40 anos depois não é mais novo. Concorda? Então, quem é esse Moisés para voltar? Então, o que a gente está vendo? Que Deus muda a vida do homem nesse primeiro versículo. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus. A pergunta é muito boa quando o assunto é identidade. Quem sou eu? Tá achando que é identidade típica do nosso tempo? Não, lá atrás, bom, Moisés já estava na crise. Quem sou eu? Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ou seja, quais são as credenciais que eu tenho? Quais são as características, os atributos que eu tenho para dar conta disso? Pois bem, o texto continua. Deus afirmou: eu estarei com você. Imagina, você está perguntando para Deus: fala sobre mim. Eu sou o cara. O senhor errou, chamando o cara errado, ou eu estou me perdendo nesse deserto, achando que eu não sou nada, mas eu sou um cara. Me diz, quem sou eu? Mas quem sou eu para dar conta disso? E Deus afirma: eu estarei com você.
trecho que eu quero destacar é isso aqui. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. E não é ponto final. São 2 pontos. O texto continua. Qual é a prova, então? Isso aqui é uma pergunta boa para nós hoje. É por isso que eu estou resgatando esse texto. Se o nosso assunto é falar, então, de uma sexualidade redimida num contexto, num meio ególatra, a gente precisa saber, então, quais são os critérios que a gente usa para saber o que é redimido e o que é ególatra. Concorda? Então, me parece que aqui tem coisa boa que vai ajudar a gente a responder essa pergunta. E aqui está escrito: quanto é que você sabe que essa é uma obra de Deus? Então Deus estabelece critérios. E ele coloca aqui o seguinte: quando você tirar o povo do Egito. Ponto final, é isso? Será que está escrito assim? Olha, quando você tirar o povo do Egito, essa é a prova de que sou eu te enviando. É isso que está escrito? Não, o que está escrito é uma vírgula, não tem? Quando você tirar o povo do Egito, vírgula, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Olha que interessante. Então, o que está? Moisés descendente de direção? Assim você vai saber se sou eu que estou te enviando. Não é se você tirar o povo do Egito. Afinal de contas, o povo era a maioria. Se organizasse, dava para sair? Dava ou não dava? Nossa. Se tivesse um baita de um líder, se tivesse um baita de um fomentador, se tivesse um baita de um articulador, dava para fazer um levante e vazar daquele Egito? Dava da maioria. Quem quer sair? Levanta não. Dava ou não dava? Dava. Foi essa a estratégia? O que Deus falou? Não é quando você tirar o povo do Egito. É quando você tirar do povo do Egito que está concorrendo com aquilo que de fato vai provar que a obra é minha. O que é? Vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Então, quem é o grande eu da história? É um super Moisés? É isso, gente? Não. Não é. É um Deus Todo-Poderoso que atende por esse nome. O eu sou. O eu sou te enviou. Muito bem. Por que a gente vai fazer uso desse texto? Pedir para vocês, antes de você projetar a próximo slide. O que eu quero a partir de agora aqui com vocês é o seguinte. A partir então dessa... Segure um pouquinho. Eu vou apresentar a partir desse slide uma série de ingredientes que nós vamos usar para responder a pergunta que a conferência trouxe aqui para nós esse tempo. Uma sexualidade redimida no meio ególatra. Ok? Então, o que eu trago aqui de provocação? Primeiro, provocação, problematização, reflexão. Primeiro, o que a gente chama de sexualidade? Segundo, sexualidade redimida? O que é isso? Isso existe? É possível? Como? Segundo, cultura? O que a gente chama de cultura? Terceiro, ególatra? Afinal de contas, do que nós estamos falando? Então, só de pegar esses 4 conceitos aí, já daria muita conversa. Concorda? Já daria muita reflexão. Mas a gente pode avançar aqui dentro do tempo que foi passado. E o que eu quero propor aqui para a gente é o seguinte, que a partir do texto que a gente leu, de Êxodo 3, a gente, se aproximando de alguns ingredientes que eu vou trazer aqui, a gente consiga até o final responder como é que a gente pode falar de uma sexualidade redimida. Porque se essa é redimida, existe uma sexualidade que não é. Certo? No meio que está sendo traçado aqui como sendo um meio
ególatra. Então, voltado para o eu. Num culto ao eu. É isso. Então, o primeiro ingrediente que eu quero trazer, além do texto que a gente já leu, é esse vídeo que você com certeza viu por aí. Então, você pode passar aí, por favor? Flagra no show do Coldplay. Não vai ter áudio, não vai ter nada, mas você, só pra gente situar aqui, você lembra do que se trata. Era uma vez um show, era uma vez uma câmera do beijo, certo? E lá pelas tantas, no telão, é projetada agora a imagem de um casal que surpreendeu a todos quando, vistos na projeção, deu uma reação inesperada, a ponto do vocalista falar assim, ou são tímidos ou estão tendo caso. Adivinha? Caso. Vejam bem, a reação de ambos é muito curiosa. Esse é o primeiro ingrediente. Quando flagrados, cada um vai para o seu canto e se esconde. Grava esse ingrediente. Segundo ingrediente, por favor, para a nossa reflexão de hoje. O segundo também comoveu o nosso país. 61 socos dentro de um elevador. Namorado brás. Moeu o rosto dentro de um elevador. Que ela estrategicamente pensou em estar lá dentro, porque lá dentro tinha câmera. Então parece que tem esse poder. Na hora que você traz para a luz, qual que é o rumo que as coisas tomam? Pois bem, foram 61 socos. Esse é o segundo ingrediente. O primeiro, Flávia puxou. Segundo, esse episódio dramático dentro de um elevador que também foi flagrado pelas câmeras. O terceiro. Você sabe qual é o nome disso, né? É a colinha do lantern. Biruta. Biruta é um artefato interessante, porque é basicamente um artefato que você usa para observar o quê? A direção dos ventos. Então, como juntando. Essa hora que o dinheiro deve estar apavorado. Pelo amor de Deus, já vai chegar. Amém. Número 1, show do Coldplay, flagra. O segundo, flagra no elevador, 61 socos. O terceiro, esse artefato, que é essa biruta que mede, então, a direção dos ventos. O quarto e o último. Fala, não, agora foi longe. Gente, que eu sou uma dona de casa. Eu sou uma dona de casa. E aí, ficou aquele dilema em torno de um prato de salada, cor ou vinagre. Por quê? Porque a pergunta é a seguinte. Um dia eu conversando com uma amiga, muito tempo atrás isso, que começou a bater gastronomia, eu perguntei para ela, eu falei assim, deixa eu te falar de uma dúvida aqui. Eu uso tudo a gente fala de outra coisa, então eu vou aproveitar que você está estudando o negócio, deixa eu te saber. Qual que é o melhor jeito de lavar uma salada? Com cloro ou vinagre? Ela respondeu, depende. Eu falei, depende, gente? Mas depende do quê? Pergunta tão simples. Ela falou, depende. Você quer bicho morto ou limpo? Grava isso. Porque se for morto, cloro. Se for limpo, vinagre. Você escolhe se ele é bicho morto ou bicho limpo. Segura isso e agora nós vamos tentar juntar isso, porque o tempo passa. A conferência Help, se eu não estiver enganada, ela trabalhou em sistemas. Então, vou fazer uma retrospectiva do que vocês ouviram. Eu não tive o privilégio de ouvir tudo, mas ouvi de manhã até agora o que os irmãos trouxeram para nós. Então, a primeira, para quem está aí desde o começo, o papel das disciplinas espirituais como antídoto à autonomia. Leone? Menino Leone. Ele odeia. Ele não tá aqui tá sério, enquanto de nós grita. Não é verdade? Pela tuba. O desafio do pastoreio em uma sociedade terapêutica. Foi? Sim.
Que é o que foi hoje ser. O evangelho de Cristo em uma cultura narcisista. Foi o Dico. Você não é o centro. É porque eu acho que eu inverti a ordem, né? Então é por isso, porque tá certo. Então, o evangelho de Cristo é uma cultura narcisista, eu digo. Você não é o centro. A teologia coach e suas agradáveis mentiras, da Pecílio Pamplona. A identidade cristã na cultura do self, nosso mestre, Guilherme. E agora, sexualidade redimida é uma cultura ególatra. É isso? Então, eu fiz um resumão aqui dos títulos do que todos vocês que estão aqui desde o começo puderam se apropriar em termos de conteúdo que me foi trazido. Eu não estava em todas, mas pelo tom do que eu peguei até aqui, conhecendo os coleguinhas e conhecendo quem os convidou, eu imagino, e aí, por favor, assim como fiz a pergunta anterior, me corrija se eu estiver errada ou podemos afirmar essa conclusão. Podemos combinar que chegamos à conclusão, a partir de todas essas falas, que a igreja tem sim um papel fundamental nesse tempo. Não é privilégio desse tempo, sempre teve. Igreja não é invenção do homem, é uma invenção de Deus, certo? Então foi Deus que chamou a igreja à existência. Então a igreja tem sim um papel fundamental. Podemos combinar que ela tem um papel fundamental porque ela é a única testemunha em toda a terra sobre. Número 1, sobre o que houve no princípio. Primeiro, teve um princípio, não foi o acaso. A realidade não surge do acaso, a realidade não surge porque não tem por que ela surgiu, ela sempre esteve aí, não. A gente sabe que está escrito que a realidade veio à existência porque alguém chamou a realidade de existência e esse alguém é Deus. Certo? Então nós somos os únicos que sabem onde está escrito. Gênesis 2 fala que essa aqui tem um registro da história das origens. Acho de uma ousadia, coisa mais linda. Está escrito a história das origens. Olha a autoridade da escritura, a superioridade dela em relação a tudo que os humanos produziram no decorrer da própria história. Então a igreja é a única que pode dizer, olha, nós sabemos do que havia antes. Era o próprio Deus. Sabemos que esse Deus foi que trouxe toda a realidade à existência. A igreja é a única que pode fazer essa afirmação, certo? Segundo, além disso, dela ser a testemunha, a única testemunha do que houve no princípio, ela também é aquela que sabe o que aconteceu quando mudou o curso da realidade. Que foi aquilo que a gente chama de queda, chegada do pecado, que é diferente de um tombo. Tombo você leva, você levanta. Certo? Agora, essa queda aqui não. Não levanta. Caiu e ficou e gostou. Tem que ser tirado de lá por outro, que daí a igreja se levanta como única testemunha, porque ela sabe não só que havia um princípio que foi mutado pelo pecado, então muda curso, como ela sabe também do que é o melhor. Quem resolve o problema? E nós sabemos que quem resolve o problema da mudança de curso é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Amém? Aquele que vira para uma mulher, para um casal, e fala o seguinte, então, virá uma semente que esmagará a cabeça da serpente. É esse, nós sabemos. Quem é esse que esmagou a cabeça da serpente? E não só isso, a igreja é a única testemunha que não só sabe quem resolve o problema, como também como é que vai ser o desfecho de toda a realidade. Então, no final das contas, é uma dádiva ser igreja, concorda? É uma dádiva. A gente estava do lado errado, a gente foi colocado do lado certo, e a gente sabe que o nosso lado é o que venceu. Nós somos o povo mais feliz de toda a terra. Amém? Podemos acertar aqui. Até aqui, está todo mundo de acordo? Amém. Maravilha. Então, sabendo disso, que essa é a conclusão que a gente combina, a gente já sabe de outras coisas também. Outra coisa que a gente sabe é a seguinte, nós sabemos que a resposta, está contando essa aí, que a resposta é Cristo. Resposta para o quê? Para perguntas sobre a sexualidade redimida. Como é?
Como é ter uma sexualidade redimida num ambiente ególatra, numa sociedade ególatra, num meio ególatra? A gente sabe que a resposta é Cristo, mas o que eu quero levantar aqui é o seguinte: mas como que o Evangelho, de fato, dá conta de redimir uma sexualidade permeada por tanta egolatria? Sabe por que eu pergunto isso, irmãos? Porque eu acho o seguinte: vai conferência, vem conferência, eu não tenho a menor dúvida que a qualidade, pelo menos em termos de conferência aqui no Brasil, ela só melhora. A gente circula por aí, a gente vê que, cara, é muita coisa boa que esse Brasil produz em termos de sabedoria. É uma conferência melhor que a outra. Claro, há conferências, mas das boas, cara, é uma melhor que a outra. E Deus é bom para a igreja brasileira. Agora, a questão é a seguinte: me parece que o risco que a gente corre é sair de mais uma, e na hora que a gente atravessar ali, e a gente for tocar nossa vida ordinária, como que tudo isso que a gente ouviu vai respingar na vida, de tal forma que aponte para aquilo que diz respeito ao Pai, ao Filho e ao Espírito. E no assunto da sexualidade, então, nem se fala. Então, o que eu quero propor aqui para vocês é o seguinte: que eu gostaria que a gente experimentasse aqui até o final, não é que você saia daqui com a sensação que você recebeu uma boa semente. Boa semente, irmãos, a gente já está recebendo há décadas, para quem está aí, sabe, fazendo parte de bons movimentos. A pergunta é: que horas que elas vão brotar? Que horas que elas vão germinar, crescer, fazer sombra e trazer fruto? O que eu quero propor aqui não é uma semeadura. Eu, com todo o temor no meu coração, eu estou propondo deixar aqui uma mudinha já vingada. Falo isso com o que acredita que tem como sim a gente olhar para a expressão da nossa subjetividade e afetividade, a expressão da nossa identidade, ou seja, falar sobre a sexualidade, que é essa expressão e que é complexa, sem estar perdido e tendo uma condução prática. E quando eu digo prática, quero dizer segundo as Escrituras. Então eu quero apresentar para você aquilo que nós temos desenvolvido no nosso ministério já há algum tempo, no que diz respeito ao cuidado do assunto sexualidade. Então eu não quero trazer mais de um conceito para vocês, ok? Eu quero trazer uma proposta de cuidado. E aí, o que eu quero apresentar para vocês é isso aí, é um tripé. É um tripé para você olhar para a sua sexualidade. Quando a gente pensa na sua sexualidade, não é só o que acontece da cintura para baixo. Onde é que você põe pênis ou vagina? Não, não é só isso. É onde é que você também coloca da cintura para cima, onde é que você bota o seu coração. Mas quando eu falo coração, tá falando onde você coloca as suas emoções só. Onde você coloca os seus desejos só. Onde você coloca as suas vontades. Onde você coloca a sua imaginação. Não, é onde você coloca tudo o que de fato manda e desmanda na sua vida, que é a central de comando dentro de você, que é uma estrutura chamada pela Bíblia de coração, que é a sede dos compromissos fundamentais. Onde está ali? É como se fosse assim, a caixa preta do avião. Compreende? É como se fosse ali, sabe ali onde ficam numa empresa os contratos assinados? Compreende? É onde tem as senhas sobre o seu funcionamento, sobre o meu funcionamento. Então, nós vamos partir da premissa seguinte, que da cintura para baixo, se você fizer força, você controla, você direciona o rumo. Não precisa necessariamente de evangelho para isso. Que foi um pouquinho a tentativa de falar sobre a diferença de uma árvore e outra, mas fica para uma outra discussão isso. Mas de qualquer forma, o que eu quero dizer, daqui para baixo, você pode escolher para que lado vai, como que você toca, não toca, o que você faz com aquilo que não faz, você não precisa ser crente para isso. Tem pessoas que param de fazer coisas e não param de fazer coisas por causa do evangelho.
param de fazer coisas, por exemplo, porque foram flagrados e estão com vergonha, porque estão com medo de perder um relacionamento, porque estão com medo de repente, contrair uma doença, porque estão com medo, de repente, de uma gravidez. Compreende? Então, como você controlar o que acontece da cintura para baixo, sem necessariamente fazer isso por causa da sua fé no Deus da Bíblia. Ok? Mas o que eu quero também dizer é o seguinte: isso aqui faz parte da vida. Isso aqui não sai de ser acoplado da cintura para cima. Só que a gente corre o risco de achar que da cintura para cima é falar o quê? Com fofura, coração, afeto, carinho, paixão, emoção. Não, isso também é parte. Então, o que eu quero propor aqui é uma abordagem onde a gente possa tentar cercar cada um de nós. Cercar contra a parede, para não ter escapatória. Entende? Escapatória no que diz respeito a não escorrer pelas mãos e falar assim, cara, eu perdi o ser humano. De forma prática, o indivíduo chega para você e fala assim, eu tenho um problema com pornografia. Você está me dizendo que só gente crente vence a pornografia? Não existe gente que não é crente que vence e cria comportamentos rígidos e vence a pornografia. Mas a pergunta é, isso significa uma sexualidade redimida necessariamente? Aí a pergunta é, será que uma sexualidade redimida é você sair do Egito? Então eu já estou linkando. A pornografia seria o equivalente a você estar aprisionado no Egito. Então, a partir do momento que eu vejo a pornografia sair do Egito, significa então que isso é obra de Deus? Significa que necessariamente isso é uma sexualidade redimida? Sim ou não? Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, como que a gente sabe? Como que a gente orienta uma pessoa que chega com uma questão que é real? Está acontecendo. A pessoa está vivendo a pornografia. A pessoa está vivendo, por exemplo, uma situação de adultério. A pessoa está vivendo, por exemplo, uma relação de codependência. A pessoa está vivendo uma lembrança terrível dos abusos que sofreu. Isso tudo é real. Compreende? Como é que você sai agora desse elevador? Depois de 61 socos. Sendo você a que recebeu o soco, sendo você o que chocou. Como é que você sai agora, depois daquele telão? Quando você volta para casa, você tem uma mulher que foi traída, você tem um marido que foi traído. Quando agora você tem um caso que agora vai virar um relacionamento? Então o que eu quero dizer é que a vida da gente é feita dessas tensões. E chegar aqui e falar assim, olha, a resposta vai estar na comunidade. Amém. Tá. Se um desses personagens aparecesse hoje aqui, no próximo culto, como é que essa igreja, representada pelos irmãos, acolheria o topo desses personagens? É sobre isso. E eu acho que então a gente precisa sair daqui com um plano. Mas não é qualquer plano. Não é para resolver o problema do nosso jeito. Tá, vamos fazer um votinho no Egito e a gente dá um chute na cara de Faraó, a gente vaza. Mas é essa a proposta que Deus fez, a ordem que Deus fez para Moisés? Sonho do Egito? Não, o Egito era um empecilho, mas não era um fim. Compreende? O fim não é mudar o comportamento. Agora, a mudança de comportamento pode e deve ser um fim almejado. Mas ele não é um fim em si mesmo. Compreende? Tá dando para entender até aqui, sim ou não? Sim? Então o que eu quero propor é o seguinte, pelo menos o que a gente usa até agora. Eu acho que menos isso nós vamos usar, no momento algum. Talvez a gente possa usar mais coisas. Mas o que eu quero dizer, pensando nessas referências que eu trouxe, tanto o casal que foi flagrado com todos os seus desdobramentos, quanto o casal que foi flagrado dentro do elevador e todos os seus desdobramentos, se fossem casos que aparecessem não só nessa igreja, mas nas igrejas aqui representadas, como é que você conduziria? Aí nós estaríamos falando de uma sexualidade redimida no meio ególatra. O que eu quero propor? Eu acho que abordar não é um dos três. Os três. Isso vai ajudar a gente a chegar
naquilo que de fato está fazendo esses episódios acontecerem. E aí o que eu quero trazer como explicação é o seguinte. Primeiro ponto ali, a gente está vendo o mundo ideal. Eu vi que foi divulgado aqui o primeiro livro, né? O livro vermelhinho ali, que é o Coração Explícito do Sexo. Isso aí está no primeiro livro. O segundo, que é o que está aí na frente que eu trouxe, é um azulzinho, que é com histórias, estudos de caso, aplicando isso aí. Tá? E esse o que eu tenho aí é o azulzinho, que é novo, que foi lançado pela Fiel. E acho que pode ajudar a gente a entender como aplicar isso. Então, muito bem. Primeira sugestão que eu dou para você, e aí cito, acho que o James Smith, o material dele serve para ajudar a gente a entender isso aí. Quando a pessoa chega para você e fala o seguinte, eu estou com um problema de pornografia, o que eu sugiro? Na sua cabeça, acolhendo isso, a primeira pergunta que eu sugiro que você faça: por que você está me procurando? O que você está contando para mim? A pessoa fala assim, porque eu preciso de ajuda. Defina ajuda. Eu preciso sair dessa. Por quê? Não encerra a conversa só porque a pessoa diz que precisa de ajuda. Você sabe por quê? Porque ela pode estar pedindo ajuda porque foi flagrada. Compreende? Aí você pode dar uma resposta rasa para ela. Desliga o Wi-Fi. Quebra seu celular. Você tirou a pessoa do Egito. Você vai poder dizer que a sua ajuda foi redimida? Apontou para a redenção? Você não precisava nem ser crente, a pessoa não precisava ser crente para sair do Egito. Tá pegando a ideia? Então, quando você trabalha essa ideia de um mundo ideal, você vai descobrir o seguinte: por que a pessoa, primeiro, está usando a pornografia? Estou usando esse exemplo, porque, inclusive, eu acho que ele é muito real no nosso meio. Porque a pornografia, nesse caso que eu estou citando aqui, pode ser uma tentativa da pessoa experimentar a felicidade. Então, você vai ver, por exemplo, que muita gente vai usar pornografia porque se sente só, porque se sente triste, que popularmente é conhecido, então, como disparador, o gatilho. Qual que é o gatilho que te levou para a pornografia? Foi a solidão, foi o tédio, foi a preocupação. Então, por causa disso, eu acabo usando a coreografia para me sentir bem. Então, você já sabe que nesse ideal de mundo que a pessoa tem, existe um céu imaginário que ela criou, onde ela não está só, onde ela não é feia, onde ela não é carente, onde ela não é triste, onde ela não é rejeitada, onde ela sempre tem alguém interessante do lado dela, onde tem gente que quer tocá-la, onde tem gente que se alegra com a presença dela. O que a pessoa está dizendo com a simples confissão dela? Que ela tem uma concepção de céu que está simplesmente fazendo com que ela se mova nessa direção. Conseguiu pegar a ideia daquilo que eu estou chamando de ideal de mundo? Quando a pessoa traz um pedido, então, de ajuda para você, tente descobrir qual é o ideal de mundo dela. Por quê? Eu quero ajuda por quê? Eu quero ajuda porque isso aí está errado. Mas está errado por quê? Está errado porque a minha esposa não aceita. Está errado porque a minha igreja não aceita. Está errado porque os meus filhos vão ter vergonha de mim. Está errado porque o meu marido não aceita. Está errado porque vai ser um escândalo na empresa. Está errado porque você descobriu que a pessoa está agindo de determinado jeito. Está resolvendo parar porque foi flagrado. Mas está querendo romper com isso. Você descobriu, você verificou que o céu que ela descreveu sem a pornografia tem família, tem igreja, tem empresa, tem esposa e filhos, mas você reparou se tem Jesus no céu? Tem? Não. Você consegue imaginar um céu sem Cristo? O que você está começando a descobrir? Que a pessoa ela pode vir com a resposta que você, como conselheiro, como crente, quer ouvir. Mas você vai ter que puxar para descobrir o que está por trás. Porque nem tudo aquilo que tem cara de coisa boa tem compromisso com a pessoa que é vida. Compreende? Puxa isso. Aí você fala, tá,
Então, essa noção, eu chegar naquilo que a pessoa carrega subjetivamente, ludicamente, sobre o que traz felicidade para ela, sobre o que é o céu, o que é o paraíso, vai me ajudar a chegar mais perto daquilo que de fato ela é? Sim, mas é tudo sobre ela? Não. Até porque fica muito subjetivo, fica muito etéreo. Compreende? A gente fica com muitas coisas concretas. Por isso que eu proponho o quê? Segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Aquilo que a gente chama de linha do tempo. Então é o seguinte, você usou pornografia, você tem esse problema? Estou com esse problema, preciso opção de ajuda. Quando foi seu último uso? Ah, foi 2 dias atrás. Não volte lá, por favor, mantém lá. Deixe. Ah, foi 2 dias atrás. Foi um pouquinho antes de vir aqui para a conferência. Eu, quinta-feira, à tarde, vi e vim para cá. Suponhamos seja isso que a pessoa está falando. Você volta isso ainda no tempo. Que tipo de conteúdo? Você não precisa entrar em detalhes. Não entre. Zele pela sua pureza, mas o mínimo você tem que saber, porque uma coisa é a pessoa ver a pornografia convencional, entre aspas. Outra coisa, ela fala o seguinte, você não perguntou, mas eu vejo vídeo de crianças nuas. Então, além da gente estar falando de pecado, nós estamos falando de uma prática criminosa. Então tem um mínimo que você vai ter que sondar. Sabendo que ninguém vê pornografia à toa. Vê pornografia porque talvez já saia do seguinte, aquilo ali me excita, aquilo ali me dispara para masturbação. Então a gente está vendo que aquilo que vê só por nome pornografia já tem um monte de coisa por trás. Mas de qualquer forma, aquilo ali faz parte de uma ideia de felicidade que a pessoa tem, de manutenção da felicidade, mas que tem o quê? Tem dia e tem hora. Começou lá atrás, quando eu fui visitar meus primos, tinha 7 anos de idade, eles me apresentaram o conteúdo, nunca mais parei. Começou lá atrás, quando eu estava lá na escola e apresentaram um vídeo, nunca mais parei. Olha, começou quando um dia eu estava na internet e eu li um conto. E esse conto me deixou completamente excitada, e nunca mais parei. Então o que você está descobrindo? Que tem uma história. Descubra essa história. Só cuidado. Não perca o foco. Por quê? Porque você pode visitar a história para lá e para cá e ser tentado a achar então que aqui é o X da questão. Ainda não é. Então, a gente vem daquilo que é o subjetivo, a gente coloca agora no cronológico e agora a gente vai o quê? Colocar isso em movimento. Você vai ver uma série de pessoas, cristãos e não cristãos, usarem isso. Ok? Isso aí é uma ferramenta muito interessante. Até porque você vai ver essa dinâmica nas escrituras e na história. Por exemplo, os puritanos usavam isso aí. Era num outro formato, mas era basicamente isso. Que somos movidos por crenças que influenciam os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. Então é você pegar o 1, o 2 e botar em movimento. Quando você chega no preenchimento dos 3 campos, você basicamente está tendo diante de você o modus operandi do coração de alguém que afeta, inclusive, o que acontece da cintura para baixo. Pegou até aqui? Quais são os riscos que eu quero já adiantar para você, na hora de aplicar isso, você fazer de forma pensada? O risco número 1 é você olhar para aquela linha do tempo, lembra disso? A linha do tempo? E achar o seguinte, a vida da gente é completamente pragmática, a gente consegue medir de ponta a ponta. Você sabe uma fala que resume bem isso? É essa. Me conta a sua história. Eu digo para você quem você é. Me diga assim, de que família que você veio. Me fala sobre a sua infância. Me fala se você sofreu algum abuso ou não. Você teve conflito de papel dentro de casa ou não. Você passou por alguma perda significativa? Você teve alguma confusão de papéis dentro de casa? Você passou por algum trauma? Você teve algum contato com alguma violência? Então, qual que é o risco de você, por exemplo, examinar com afinco a linha do tempo de alguém? É você achar que isso é suficiente para dissecar alguém. Aí você fala, então você está me dizendo que eu devo fazer, mas nem tanto, você deve fazer com a motivação correta. Porque a história da gente não começa quando a gente nasce. A gente já nasceu, irmãos, com muita coisa
já sobre nós. Compreende? É ou não é? Você já nasceu inclinado para o mal. Não é precisa de uma família disfuncional. É porque você já veio depois da queda. Então, se você acha de dissecar o tempo de vida de alguém nesse mundo é suficiente para chegar no coração de alguém, você já perdeu, errou a mão. Porque a pessoa já chega, mesmo tendo vindo de uma família maravilhosa, funcional, não tóxica, saudável, você já chega inclinado para o mal por causa da queda. Pais, quando ouvem isso, são libertos de muita culpa. Porque essa é a hora dos pais param e pensam, eu levei aquele menino para a igreja, eu li Bíblia, cresceu na igreja, eu protegi, eu fui claro, eu dei bom testemunho, então, mas está fora dos caminhos do Senhor. Aí você lembra que o menino já chegou, independente do ambiente, ele já chegou ególatra. Compreende? Isso significa então que o meio não importa? Claro que importa. Mas o meio não é capaz de redimir ninguém, irmãos. O meio não redime. Lembra disso. O meio não redime. Ter uma visão de que o meio redime é ter uma visão ególatra. Se o meio redime, por que precisava de Cristo? Agora, significa que o meio não seja importante? Claro que é. É importante porque aponta ou não para a glória de Deus. Compreende? Mas vamos avançar. Risco número 2, que é você chegar naquilo que então estava chamando de ideal de mundo. Um ideal de mundo é interessante você chegar naquilo que move, aquilo que foi falado antes. Quais são as mais profundas afeições do ser humano? Quando eu falo de Edwards aqui, o que move? Quais são as mais profundas afeições? O que é, sabe, o que move esse indivíduo? Você pode chegar nisso e correr o risco ainda de ser superficial. Então eu lembro quando eu estava numa conferência do Ladecho, foi um ano retrasado, se não tiver enganado, eu trouxe o caso de um pastor que chegou para mim e falou o seguinte, olha, irmão, eu sou pastor lá, num país lá no continente africano, e antes de eu vir aqui para o Brasil, ele estava conhecendo o Brasil, estava dando uma aula, ele assistiu, ele veio abrir isso aqui para mim e ele fez uma pergunta, irmã, quando eu voltar para o meu país, quando eu tenho um problema para resolver, porque eu fui abordado por algumas irmãs da igreja que me perguntaram, pastor, não tem jeito de você liberar a poligamia? Não tem homem para a gente casar. Então, quem você está descobrindo? Que na cabeça dessas irmãs, que são crentes, elas não conseguem imaginar um céu sem um homem para chamar de seu. Elas não conseguem imaginar um céu sem um sexo para chamar de seu. Compreende? É como se fosse o seguinte, me dá um marido senão eu morro. Me dá sexo senão eu morro. Claro que isso só acontece lá na África. Não, irmãos. O nosso ideal de mundo foi ocultado. Foi ocultado pelo nosso próprio ego, que estabeleceu quais são os critérios de felicidade. E a gente não abre mão deles, dependendo do grau de compromisso que a gente tem com Deus, com a gente, com o outro. Compreende? Então, a gente precisa descobrir qual é o ideal de mundo. Só não pode achar o quê? Porque falou de Jesus significa que é território ganhe. Não. Tem que chegar mais fundo. E o terceiro. Ok. Então vamos colocar agora ciclo de crenças. E quando eu falo do ciclo de crenças, é aquilo ali. As crenças vão disparando. Ali os pensamentos vão disparando, as emoções vão disparando os nossos comportamentos. Vou fazer uma citação aqui de uma frase boa do Allen Porto. Allen fala o seguinte, que os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas emoções são todos declarações teológicas. Então ninguém pensa o que pensa à toa, desacoplado de quem adora. Ninguém sente o que sente à toa, desacoplado de quem adora. Ninguém imagina o que imagina à toa, desacoplado de quem adora. Ok? Por isso a gente tem que entender o seguinte, não adianta você só corrigir o curso do pensamento. Você tem que chegar onde? Em quem a pessoa adora. E aí, a pergunta, que eu trouxe aqui como exemplo.
E na escola de aconselhamento lá na Missão Avalanche, eu vi isso, acho que foi esse ano ou ano passado, quando a gente foi trabalhar o ciclo de crença e dizer o seguinte: tem que chegar nessa crença fundamental para você revisitar e reorganizar todo o resto, que é o que move a pessoa no seu imaginário e no seu funcionamento no tempo, na história. Quando eu disse isso nessa aula, um aluno virou para mim no final e falou o seguinte: mas espera aí, mas desse jeito, toda hora eu devo ficar visitando a minha crença? Mas desse jeito, sempre eu vou ter que depender de Deus? Ele estava decepcionado. Alguém tinha que contar para ele que essa é a vida do crente. A vida do crente maduro não é ficar independente de Deus, é o contrário. Quanto mais maduro, mais dependente você é de Deus. E tem gente que ama mais a libertação do pecado do que o libertador dele. E você é capaz de transformar a libertação, ou seja, a saída do Egito, na sua terra prometida, e não é. Sair do Egito não é o que vai trazer sentido na sua vida. O Egito, aquilo que concorre com aquilo que traz o sentido na sua vida. Então, sim, os pecados têm que ser enfrentados. O mal tem que ser enfrentado. Mas a pergunta é: nos termos de quem? Para a glória de quem? E se a gente, que é aquele povo que sabe da história toda, nós não podemos abrir mão disso. Porque se a gente abrir mão disso, irmãos, qual que é a direção que resta para o mundo? Por fim, o que eu quero propor como pulo do gato. Muda aí, por favor. Literalmente do pé. Olha só, pergunta que me deram foi: ok, então como é que a gente vive uma sexualidade vivida no meio ególatra? Quero propor essa frase para você. Ó. O pecado da egolatria, e egolatria é um pecado, tá? O pecado da egolatria é resultado de negociações feitas de pelo menos um atributo. Termina a frase. De quem? De Deus. Pega isso. O meio corporativo, o meio terapêutico, vai concordar em parte com isso. Vai chamar a egolatria de problema e vai concordar que é resultado de alguma negociação que contamina a crença fundamental de cada um. Não vai chamar de pecado porque isso é privilégio de quem conhece as Escrituras. E não vai chamar de negociação de algum atributo de Deus, porque vai substituir Deus pelo eu. Por isso que você vai ver como proposta de cuidado uma sexualidade quebrada no nosso tempo. O que você vai entender, que você vai conhecer como proposta de cuidado aí, a grosso modo, sendo desenvolvido? Você tem que avaliar o que você pensa sobre você. Você tem que fazer as fases com o seu eu. Não é verdade? Você tem que assentar algumas condições sobre você. Você tem que celebrar quem você é. Você tem que dar vazão a tudo isso até para que você o quê? Se descubra, experimente qual é a verdade sobre você. Então, basicamente, qual é a proposta que a gente encontra aí afora? Reavalie quais são as crenças fundamentais que você aceita, que você acredita sobre você. E corrija isso. Porque uma vez corrigido isso, o que vai acontecer? Uma vez corrigidas as crenças equivocadas sobre você, ainda que você tenha tido uma história difícil, você pode agora mudar o seu jeito de encarar o mundo. Por quê? Mudando os pensamentos, mudando as crenças que você tem sobre você que possam estar equivocadas, você vai agora ter bons pensamentos sobre você, que trarão poucas emoções sobre você e sobre o outro, que trarão então bons comportamentos. Qual é o problema disso? Isso tem cheiro de quê em termos de proposta de cuidado? De cloro ou de vinagre? Diz para mim.
Se tudo depende da forma como eu me percebo, basta então eu mudar o meu olhar mal sobre mim para um olhar bom sobre mim, um olhar equivocado sobre mim para um olhar alinhado às minhas expectativas, e eu ajusto a minha vida e agora eu vou viver bem. Te pergunto, isso tem cheiro de quê? De cloro ou de vinagre? De vinagre, por quê? Por quem é que está no centro? Eu. Resultado. O que eu fiz com o bicho? Matei ou lavei? Lavei, ele tá vivinho, pronto para outra. Lavou, tá novo. Problema. Precisa de evangelho para isso? Não, você não precisa nem ser crente dentro de um aconselhamento que seja bíblico. Porque basta pegar o eco que está ferido, agora você infla, ele fica robusto e sai para viver de forma miserável. Compreende? E por quê? Porque essa proposta, ela, que está sendo apresentada, como eu citei agora, ela tem contranativa. O eco ferido tem que ser curado. Não, irmãos. O ego ególatra, vamos colocar assim, com meio pleonasmo, mas está valendo? Ele tem que ser crucificado. É cloro que ele precisa. E cloro não é religiosidade nem violência. Cloro não é meter uma heterossexualidade ali. Cloro não é isso. Cloro é o reinado do Senhor Jesus Cristo na vida dessa pessoa. É isso. Então, o que eu quero dizer na prática, sabe o que é? Não muda. Lá em cima, quando a gente está falando de crença, a crença não é sobre o que você pensa a seu respeito. Na prática é o seguinte. Lembra que eu citei o caso da pessoa que chega pedindo ajuda por pornografia? A partir da premissa, alguém cristão, uma pessoa cristã, seja homem ou mulher, chega aqui e fala assim, olha, o meu comportamento, que a minha ação, está indo para pornografia. Eu preciso de ajuda. Eu, como conselheira, vou acolher isso, assim, mas você quer que tipo de ajuda? Eu quero parar com isso. Eu não vou me dar por satisfeita com isso. Quero parar por quê? Eu quero parar porque eu sei que isso é pecado. Tá, e qual o problema? O problema é que isso fere o coração de Deus. O problema é que isso está vetando minha intimidade com Deus. O problema é que isso está vetando os meus relacionamentos. Isso aí é uma motivação interessante para você ir trabalhando? Isso aí é. O que você descobre? Que o indivíduo está vivendo um céu que ela criou com a maldita da pornografia, que está concorrendo com o céu que Deus tem para ela, e ela está te procurando que muito normalmente o Espírito Santo está incomodando a vida dela para pedir ajuda porque ele não consegue parar sozinho. Você acolhe aquilo e fala assim, ok, onde que essa história começou, em que pé tá? Você vai ali para o segundo ponto. Me conta a sua história com essa pornografia, com esse céu. Com isso, você está querendo chegar onde? Me diz, onde está seu coração? É isso que você está pedindo para ela? Através dessas informações que você está levantando. Tá dando para acompanhar até aqui? Sim ou não? Até aí, você chegou, cercou o coração dela? Não. Quando você vai cercar? Quando você chegar lá. Quando você chegar no quê? Não é na pornografia, o que ela já contou. Você pode avançar. Você vê a pornografia em que situação? Vê as pornografias sempre que eu tô triste. Triste então onde? No caso. Emoção. Então você já sabe, olha, quando eu tô triste, eu fico muito mais vulnerável à pornografia. É verdade? É. Ah, então a culpa é da tristeza? Olha isso. Se você acha que a culpa é da tristeza, qual vai ser o trabalho da igreja? Entreter o indivíduo. Para ele ficar felizinho, que você tá achando que nunca mais vai ver pornografia. O que você descobre? Tem gente que vê pornografia porque tá triste, tem gente que vê pornografia porque tá feliz demais. O que você descobriu? Que o cara quer ver pornografia, que ela quer ver pornografia, por qualquer emoção que seja. Mas você vai puxando. Vem cá, você tá triste por quê? Eu tô triste porque eu tenho um pensamento recorrente que me infeliza, sabe qual? De que eu sou um lixo. Que eu sou um zero à esquerda, eu sou um perdedor, eu sou uma tragédia, eu sou uma derrota. Aí você acolhe esse pensamento, quando você ouve isso, você fala assim, gente, coitado, coitada, vamos jogar essa pessoa pro alto. Cuidado. Porque o que você vai dizer? Você vai dizer o quê? Que ela não é um lixo? Que é uma gracinha? Que é uma belezinha? Que é um sucesso? Imagina, não você é cabeça, você é na cauda. Eu decreto a bênção de... É isso que ele vai prometer para a pessoa um evangelho triunfalista, mentir para a pessoa que ela é um sucesso, de repente ela fez um monte de besteira, mas ao mesmo tempo não tem esperança para ela
pergunta é: onde está a esperança para uma sensualidade redimida no caso que é tão comum no nosso meio? Aí muitos proporão o seguinte: já sei, a crença nessa pessoa está equivocada, porque essa pessoa tem que chegar à seguinte crença: que eu sou o filho amado de Deus. Deixa eu te falar, a nossa igreja, especialmente onde tem teologia boa, o povo já sabe isso. O povo sabe que é filho amado de Deus, o povo sabe que foi salvo por Jesus, o povo sabe que foi selado pelo Espírito Santo. Você falou, agora não tem nada a ver. Deixa eu te dizer, uma coisa é o que você sabe, outra coisa é o que você confia em cima do que você sabe. Você vai descobrir que pessoas que recebem boa teologia sabem coisas verdadeiras sobre Deus. Só que eu lamento nada, acho ótimo dizer. Só que eu tenho alegria de dizer que nós não somos movidos pelo que sabemos. Nós somos movidos pelo que adoramos. Você pode saber muita coisa sobre o que é certo e errado, e nem por isso é isso que te move. Você pode saber um monte de coisa sobre a vida, do que funciona no que é certo e errado. Mas quer saber? Se você tiver a fim de fazer, você vai fazer. Porque não é sobre saber que a pornografia faz mal. Você sabe, mas vê porque adora o céu que ela te propõe. Você sabe que defraudar é errado, mas defrauda por quê? Porque adora a sensação de controle e de manipular o outro. Você sabe que ter aquele caso é errado, é imoral, é indecente, mas tá naquele caso porque adora a sensação que aquele caso te traz. O gozo não é só genital, é na alma. Então a gente não é movido pelo que sabe ou não sabe. A gente é movido pelo que a gente adora. Enquanto a gente não chegar no que de fato é a central da adoração da pessoa, você vai estar dando banho de vinagre nela. E é direito seu. Só depois não reclama do esgotamento. Porque vinagre não muda o coração de ninguém. O cloro muda. Compreende? Com isso, caminhando para o fim, o que eu quero te dizer que nós precisamos incansavelmente de uma renovação do que cremos. Não é sobre nós, irmãos. A igreja não é um ambiente para inflar o ego do outro. A igreja não é um ambiente para pregar mentiras sobre nós. A igreja é um ambiente para a gente ouvir falar de um Deus maravilhoso que sabe das nossas misérias, se compadeceu de nós, e o formato da compaixão dele se deu numa cruz, enviando seu Filho amado para fazer uma mediação que nós não merecíamos. E para não só fazer a mediação, mas continuar conosco na presença do seu Santo Espírito, numa realidade quebrada e que vai agora nos acompanhar para mudar o quê? Senão a crença que nós temos sobre Deus, não é sobre os. Comprometidos conosco nós já estamos. O que nós não temos é o compromisso sincero, visceral com Deus. Por isso que a gente precisa se lembrar é de que não é só que Deus seja bom para geral. Você sabe por que esse garoto estava vendo pornografia? Que eu trouxe um caso real. A cabeça dele sempre foi a seguinte: eu estou vendo pornografia, sabe por quê? Porque eu estou procurando nesses casos aquilo que meu pai não me deu. Porque o meu problema é de paternidade, ele falou. Porque eu me sinto triste, eu fico triste porque eu lembro que meu pai na minha vida inteira nunca me amou. E eu fico sonhando com o dia que um dia meu pai vai me amar. Porque o dia que meu pai me amar, eu vou estar tão apapuçado de afeto que eu nunca mais vou procurar homens luz para me sentir alguém. Você sabe o que o ministério fez? Falou o seguinte: então, cava o relacionamento profundo do seu pai. Agora eu te pergunto, você imagina se esse moleque cava um relacionamento profundo com o pai e o pai responde e dá. E ele para de ver pornografia. Eu te pergunto, agora vai ser pra quem? Pra quem, gente?
para o Pai. Te perguntar, isso subiu como culto a quem? Ao Pai ou a Deus? Ao Pai. Te pergunto, é obra de Deus? Não, porque segundo o Êxodo 3, quando você sabe que uma obra de Deus, não é só quando você sai do Egito. É quando aquilo culmina em adoração, em culto a Deus. Sendo assim, nós precisamos constantemente de uma renovação sobre os atributos que de fato fundamentam a nossa fé em Deus. Você sabe onde isso é possível? Quando você tem púlpitos que pregam sobre Deus. Parece óbvio, mas não é mais. Porque ouvindo sobre quem Deus é, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? Não é do homem. É de Deus. É quando você ouve sobre quem Deus é, que vai te dando fé nesse Deus. E de que Deus é bom não é para geral. Que Deus é bom, essa parte que dói. Que Deus é bom para você. Que Deus é fiel na sua vida. Que Deus é justo para você. Que Deus é generoso para você. Que apesar de você ter passado pelo que passou na vida, Deus nunca te abandonou. Deus nunca mentiu para você. Deus nunca te manipulou. Nunca agiu com maldade pela sua vida. Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque, no geral, a nossa experiência numa realidade truncada acaba nos convencendo a respeito de mentiras sobre Deus. E mentiras sobre Deus mentem sobre quem nós somos, porque nós somos a imagem do Deus que a gente acredita ser Deus. Se Deus é mau, quem sou eu? A imagem de um Deus mau. Se Deus é injusto, quem sou eu? Se Deus abandona, quem sou eu? Se Deus é fraco, quem sou eu? Se Deus é violento, quem sou eu? Se Deus é sádico, quem sou eu? Então, se Deus é esse lixo em relação a mim, quem sou eu? Eu sou um lixo. E se eu sou um lixo, eu fico assim, assim, assim e assim. E eu quero amar o quê? Melhorar a minha vida, criando um céu que eu acho que vai resolver o meu problema. Sabe como que você fura isso? Com a verdade, o que é a verdade que liberta. Então, tenta agora focar nisso. Quem de fato é Deus para você? Porque se esse Deus que você está descrevendo não tiver alinhado às Escrituras, é laço. Aqui. É mentira e mata. Compreende? Então, com a queda, tornamos-nos. Vou terminar um bicho aqui. Sabe a biruta? A biruta mede a direção dos ventos. Sabe a nossa sensualidade? Ela vai apontando para o jeito, para o rumo que aponta, sabe por quê? Porque a grande pergunta é qual era o vento que move o meu coração? É o vento da minha história quebrada? É o vento do que os outros dizem? É o vento desse tempo aqui? Que as pessoas já acham ser o ideal, então é para lá que eu vou? Qual que é o vento que sopra na sua vida? É o vento do Espírito de Deus? Com a queda, a gente desenvolveu uma fissura pelo controle. Você acha que esse homem fez o quê? A fissura que faz o outro virar pó, que é o que ele fez com o rosto dela. Fez o rosto dela virar pó, se esquecendo que ele mesmo veio do pó e para esse pó volta. Compreende? Com a queda, lembra lá em Gênesis 3, todos nós aprendemos a nos vestir de folhas para fazer brotar um narciso em cada um de nós que acha que escolhido, fantasiado de planta, achando que é isso que vai dar o tempero e o tom para a vida. Então a vida não é vida, o céu não é céu se Cristo não for o centro. Então, no final das contas, o que a gente precisa é reconhecer que alimentar-se da árvore, conhecimento do bem e do mal,
em detrimento, vou dizer aqui, em detrimento da árvore da vida, ou até mesmo antes da árvore da vida, é fascinante para cada um de nós. E a nossa sexualidade vai acabar apontando para isso. Então, é como se, pegando a fala ali do Uziel mais cedo, e eu concordo com isso. Uma sexualidade, eu quero que você saia daqui com a esperança. Olha, a sexualidade de cada um de nós foi afetada pela queda, gente. Dos mais novos, falei que com meninos de 14 anos que estão aqui, aos mais velhos, todos nós fomos afetados pela queda em todas as dimensões da nossa vida, a sexualidade não ficou de cor. Ok? Todos nós. Então isso não é privilégio de um grupo ou de outro por causa de determinada orientação sexual. Não, todos nós fomos afetados pela queda e a nossa sexualidade foi afetada. Mas a pergunta é, há esperança? Há. Não é porque a gente descobriu boas coisas a respeito de conter isso, não. A grande solução, a grande esperança, o cloro que vai ajudar em matar aquilo que nos mata, é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Ele venceu a morte. Amém. Ele venceu o que nos separava de Deus. Então, de forma prática, eu quero pegar carona naquilo que o Zé falou mais cedo. Há uma esperança, do ponto de vista da transcendência. Sim, Jesus é o Cristo, é o ungido de Deus, é o escolhido de Deus, é o Messias, é o Redentor, Ele é a solução. Você pode colocar todas as suas expectativas dele, que Ele dá conta. Amém? Segundo, nós podemos ter esperança do ponto de vista do sentido da nossa vida. Então a sua sexualidade foi afetada, a minha também. Mas sabe o que acontece? Nascendo de novo, o Espírito Santo quer habitar em nós e o próprio Cristo se torna o caminho. Então a gente não vive desorientado nesse mundo. O nosso céu, a nossa noção de mundo ideal tem que ser renovada. Tem que ter Cristo no centro. Por fim, a gente pode ter esperança do ponto de vista da vida comunitária, dos nossos relacionamentos. Não é bom viver só. E a solução para isso não é a idolatria. A solução para isso é uma vida de comunhão a partir da referência trinitária, onde a gente vai experimentar isso na vida de igreja. Quando nós vamos despir, não é a nossa genital, irmãos, é o coração. Para que esse coração possa ser alinhado, e aí de fato a gente experimentar isso. Eu estarei com você. Que foi o que Moisés ouviu. Quando você sair daqui e falar assim, meu Deus, eu tenho tudo isso para viver na minha sexualidade, eu não vou dar conta. Não mesmo, nem eu. Por isso eu estou falando o seguinte, eu vou estar com você. Recebe isso no seu coração? Eu vou estar com você. Eu vou estar com você em todo o tempo. Ainda que você tenha tido uma história trucada, ainda que você seja apeltado, imaginamos o céu sem mim. Cristo, sabe, falando isso para nós. Mas ao mesmo tempo, como que eu vou te ajudar? Todas as vezes que você viver a sua vida. Lembra, você está vivendo desse jeito porque você está negociando ou não algum atributo de Deus. Então, eu estarei com você e essa é a prova que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, Moisés, então não é só quando você mudar o seu comportamento, não. Qual é a prova que você sabe que é uma obra de Deus? Se a sua vida é uma vida que cultua a Deus ou não. E eu termino dizendo, culto, irmãos, não é resultado de intuição. Culto é resultado de intenção. Então a pergunta que eu te faço agora é, você gostaria de devolver para Deus a única coisa valiosa que de fato você tem para dar para Ele hoje? Qual é a coisa mais valiosa que você tem? Que você poderia oferecer para Deus hoje? Senão a central da sua vida, que é o seu coração. Queria que a gente terminasse orando.
Eu não posso dar o seu coração para Deus, eu posso dar o meu. Você não pode dar o meu. Você pode dar o seu. Cada um vai ser responsável pelo que fizer, o seu coração prestará contas. Então lembra-te do teu Criador enquanto tem tempo. Porque no final nós prestaremos conta disso. Onde é que a gente depositou o nosso coração? A partir do momento que a gente entrega o nosso coração para Deus, porque Ele é bom para nós, nós não precisamos ficar ressentidos com Ele. Nós começamos a experimentar uma sexualidade redimida. Senhor, muitas coisas foram ditas durante todo esse período dessa conferência. O que sabemos é que a obra é sua quando o culto é direcionado ao Senhor. Não é quando vivemos de um jeito certo ou no lugar do errado. Não é quando a gente faz coisa do bem ao invés da coisa do mal. Claro que o Senhor está naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é certo. O Senhor não está naquilo que é errado, que é mal, que é perverso. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que o Senhor está nisso. É naquilo que tem o Senhor Jesus no centro, naquilo que é a partir do próprio Cristo no centro, naquilo que culmina para adoração ao Senhor Jesus Cristo, que é a representação visível de quem o Senhor é. Então nós pedimos no nome de Jesus que o Senhor acolha o nosso coração aqui agora, porque é tudo o que temos de mais valioso. É nesse coração que nós estabelecemos os principais compromissos da nossa existência. É nesse coração, Deus, que foi drasticamente afetado pela queda, que coisas perversas se estabeleceram e nós adoramos. Mas é nesse coração também que nós recebemos a presença do Seu Santo Espírito, nos convencendo sobre o pecado, a justiça e o juízo. E entendemos, por meio da fé, por pura graça do Senhor, que o Senhor Jesus é o Redentor que nós precisamos. É o Salvador que nós precisamos. E nessa noite nós queríamos, Deus, também colocar diante do Senhor tudo o que cremos a seu respeito, para que o Senhor passe o seu crivo, passe o seu fogo que santifica. Que o Senhor passe tudo o que cremos sobre o Senhor pelo filtro da sua palavra, para que remova de nós tudo aquilo que concorre com a sã doutrina, com tudo aquilo que concorre com a verdade sobre o Senhor, porque sabemos que o que está estabelecido em nós, que é mentiroso, que é inconsistente, tudo isso vai afetar a nossa identidade e vai afetar a nossa sexualidade. Então, Deus, renova-nos pelo poder do Seu Santo Espírito, segundo a Sua palavra, para a glória do Seu nome. Faz isso, Deus, aqui até os confins da terra, porque o Senhor é digno, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe.